Pedro Santos Guerreiro e José Gomes Ferreira são convidados da edição da noite. Muito boa noite aos dois. José, começo por te perguntar isto, porque depois de ouvir este debate, a contabilidade pública pode ou não ser uma ciência exata? Como é que há almofada para uns e para outros não há de todo? Devia ser, tudo depende da perspectiva, mas não há folga nenhuma. Tudo isto é taticismo político para ganhar alguns pontos no debate. Não há folga nenhuma e mais do que agora ter que se cortar 2 subsídios em pensionistas e funcionários públicos, lá para abril ou maio, provavelmente estará a ser estendido ao setor privado. Infelizmente, se correrem mal algumas variáveis e o Primeiro-Ministro, embora não de forma... não foi transmitido porque não foi gravado, não foi sequer visto em direto, mas de uma forma off the record, por assim dizer, disse-o num Conselho Nacional do PSD, este é um orçamento de risco. E aquela é a verdade, é um orçamento de risco. Qualquer falha em alguma variável vai provocar um déficit maior. E, portanto, como o andamento da atividade económica, já estamos a perceber, vai ser ainda pior do que o previsto, vai faltar. E, por isso, as medidas de austeridade vão ser alargadas. Mas quem vem dizer que há folga e que é possível ir por outro caminho, não está a falar com verdade aos portugueses. Não há hipótese. Agora é o tempo de ajustamento. E se o primeiro exercício orçamental a sério em que há ajustamento é posto em causa dizendo-se que há folga, enfim, não está a ser dita a verdade. Pedro, é a tua opinião também? Vamos lá ver, o que eu acho é que o risco de que a execução falhe é muito superior ao risco de encontrarmos almofadas que afinal não eram necessárias. Porque é verdade que se nós quisermos encontrar no orçamento alguns pressupostos que, se forem diferentes, de facto mostram que há almofadas, isso é possível. Por exemplo, basta a taxa de juros implícita nos pagamentos do próximo ano não ser exatamente a que está no orçamento e encontra-se rapidamente algumas centenas de milhões de euros. Agora, os riscos de execução deste orçamento de Estado são tão grandes e tem a ver sobretudo com o crescimento, com uma recessão ainda pior, sendo ela já muito má, a que está prevista, e portanto as receitas fiscais não serem cumpridas. A contração de 3% prevista para o ano? O de 2,8% segundo o Governo, 3% segundo os dados da Comissão Europeia, que será a maior recessão dos 50 países hoje analisados pela Comissão Europeia. Mesmo assim, é uma recessão que compara relativamente bem, entre aspas, com o pior da Irlanda e o pior da Grécia. A Grécia este ano será quase 6% a quebra, a Irlanda chegou a cair 7% em 2009. Não sei se isto é bom ou se é mau, porque significa que o nosso cenário de facto pode ser pior. E quando se olha para os dados de hoje da Comissão Europeia, há ali uma travagem, por exemplo, no consumo privado, no consumo das famílias, como nunca aconteceu na história portuguesa. Mas voltando à questão do orçamento, isto significa que os riscos de execução do orçamento são muito grandes e as consequências de o não cumprir são, de facto, devastadoras, como disse o Ministro das Finanças. Portanto, eu acho que tentar descobrir almofadas quando aquilo que pode correr pior é muito mais provável do que aquilo que pode correr melhor é essencialmente o discurso político. Podemos argumentar e discutir se estas eram as melhores medidas para chegar a este tipo de cortes, ou se podia cortar de outra maneira. Esta é a maneira provavelmente mais segura para o Ministro das Finanças, que tem à sua frente uma folha de cálculo e que tem que cubicar um número no final do ano, esta maneira mais segura. Porque enquanto prometer cortes nas gorduras ou o que seja, nunca dá em nada ou em muito menos do que se previa, pagar em dois, cortar dois, subtrair o pagamento de 2 salários e aos pensionistas e aos funcionários públicos tem um efeito matemático imediato. Portanto, é cinto e suspensórios, não falha. E é honesto dizer que este corte é só para o ano, que é temporário? Não será, certamente. Se não for este corte ou este tipo de cortes, serão outros. Portanto, a austeridade veio para ficar durante bastante tempo e vai alargar-se a toda a Europa. Se quiser, já lá vamos, mas a França também terá que a fazer e de uma forma muito mais pronunciada, a Espanha também. Portanto, veio para ficar. Não será por 40 anos. Mas veio para ficar e para que se ajuste exatamente o nível de vida que temos e, portanto, a expressão empobrecer que o Primeiro-Ministro usou, que é tecnicamente correta, embora vá ficar permanentemente no diálogo político e nas discussões dos próximos orçamentos, é mais correta. Temos todos que ajustar o nível de riqueza que produzíamos ao nível de vida que levávamos e produzíamos muito menos. Portanto, tudo isto foi mascarado com dívida. E é isso que tem que ser feito e, sejam estas medidas, sejam outras, não há volta a dar. O Pedro disse bem, a maior parte do ajustamento é por via destas despesas, que são com salários, fazem 70% do orçamento, os outros 30% pode-se cortar alguma coisa, mas nunca terá o mesmo efeito. Embora haja outras áreas onde podia estar a ser feito mais coisas, mas certamente já era... Já lá vamos. Eu queria ainda manter-me no discurso político e tentar perceber
se há alguma vantagem em renegociar compromissos com a Troika. Ontem Jean-Claude Juncker disse que acha que Portugal está a fazer tudo bem e que tudo aquilo que está acertado é o suficiente. Há vantagem em renegociar algumas rubricas. Por exemplo, aquela que foi substituída, que era a diminuição da taxa social única. Eu sempre o disse e diluei, era um disparate. Não se pode, numa situação de crise financeira, cortar receitas do Estado, ainda por cima para pagar as nossas reformas. Foi visto a tempo, felizmente, foi substituído por mais horas de trabalho. Há outras que podem ser ajustadas. Há uma área que o Governo e o Primeiro-Ministro não podem assumir diretamente, também não foi assumido na altura quando se assinou o memorando com a Troika, que faltam 25 a 30 mil milhões de euros. Nós, jornalistas, fizemos essas despesas, que foi dizer que faltava. Os próprios banqueiros que tinham pedido... Fizeram essas contas, fizemos não? Fizemos as despesas da casa no sentido de sermos nós a falar. Obrigado pela correção. Na altura ninguém falou nisso, tendo os próprios banqueiros pedido a intervenção externa, porque a situação já estava a ficar insustentável, e enfim, agora aparecem no outro lado da equação a dizer que foi mal negociado, também poderemos lá ir. De qualquer forma, falta dinheiro, os dirigentes políticos sabem disso, não o podem dizer com essa clareza. Será para pagar para as empresas públicas, se houver esse dinheiro, será para pagar aos bancos para que eles tenham mais liquidez. Se houver uma abertura da Troika para negociar isso, tanto melhor. Da maneira como o acordo foi feito, de facto, não é fácil. Mas é a única grande negociação que pode ter algum resultado, porque de resto mudar entre rubricas, enfim, os 78 mil milhões continuam lá e não aumentam por isso. Pode-se negociar também em termos de prazos de pagamento e de juros, mas a Cimeira de 21 de julho já trouxe uma baixa de juros e alguma dilatação de prazos. Mas isso tem custos em termos de comportamento dos mercados, não tem? Esse tipo de negociação? A forma como a credibilidade fica ou não afetada? Se for por iniciativa dos elementos da Troika, não terá custos agravados porque nós não estamos nos mercados. Continua a empurrar para mais tarde a resolução do problema, porque nós até agora, e as pessoas têm que ter essa noção, apenas acrescentámos mais dívida que havia. E por isso é que eu volto a dizer, só há uma solução para isto. O que está em causa não é pagar o estoque da dívida. A partir do momento em que não se acrescente nem mais um cêntimo à dívida, a dívida deixa de ser um problema, porque os mercados interpretam como aqueles senhores já deixaram de fazer dívida, agora vão começar a pagar ou a não fazer mais. E com o crescimento da economia ao longo dos anos, o estoque da dívida deixa de ser um problema. Este exercício é simples, mas até chegar lá vemos esta luta política toda com toda a gente a dizer havia folga para outras coisas. Não há folga nenhuma. Não se pode acrescentar mais à dívida. E é isso que está a ser feito, à força, e tem de continuar a ser feito. Quando há pouco falavas nos riscos da execução deste orçamento, tinha que ver com as probabilidades de derrapagem, com os problemas da execução orçamental durante o ano? Sobretudo receita, sobretudo os impostos. Não só porque a economia pode ter uma recessão pior do que os 2,8%, e uma recessão significa sempre menos receitas, e mais custos sociais, mais subsídios de desemprego, etc., e menos IVA porque há menos consumo, menos IRS porque há menos empregados, menos IRC porque há menos lucros, etc. Não só por isso, mas também pelo provável aumento de difícil antecipação da fuga e da evasão fiscal. O aumento dos impostos é tão grande que eu não acho, enfim, ninguém achará estranho que voltemos a um tempo pré-histórico do é com fatura ou sem fatura, quando se perguntam por isso. E embora haja algumas medidas que tentem atenuar, e algumas são bastante criativas, como aquela de deduzir os 5% do IVA nos impostos, é muito provável que a economia paralela que floresça. Portanto, tudo isto são ameaças muito concretas e estas são as maiores, parece-me. A maior é da receita fiscal e sem receita fiscal há uma pressão muito grande sobre o déficit, não é? Se conseguir cumprir o déficit ou não. Porque a descida que nós temos no próximo ano de déficit orçamental é efetivamente muito grande. Quando falávamos há pouco na hipótese de, no próximo ano, ser estendido ao setor privado esta medida de corte de subsídios de férias e de Natal, isto não significa também para o Estado um corte brutal de receitas em termos de impostos? Qual seria a vantagem do ponto de vista de um governo? Não, se houver subtração em princípio neste não pode caso seria ao contrário, seria imposto extraordinário. É isso. Portanto, não pode, seria através de um imposto extraordinário. Já não seria o não pagamento, seria através de um imposto. Portanto, seria por outra via. As empresas não podem, legalmente, nem sequer por acordo com o trabalhador, podem deixar de pagar. A lei não permite que sequer com acordo. E porquê? Porque a lei protege, aliás, a parte mais frágil desta relação contratual, que é o trabalhador, e, portanto, nem por acordo a lei
permite que deixe de ser pago o subsídio de Natal e o subsídio de férias, embora isso aconteça em algumas empresas, como sabemos, mediante esse acordo. Todavia, o que pode acontecer é a repetição da medida deste ano, que é uma taxa de IRS extraordinário que este ano vai retirar, daqui a 15 dias. 50% do subsídio de Natal será o correspondente a isso. Isso pode acontecer. Agora, o que é a medida de fundo e a análise de fundo é que, de facto, parece que estamos mesmo a caminhar para o fim destes 2 meses. Não há uma suspensão durante 2 anos. Parece que, de facto, estamos a caminhar para o fim deste pagamento. O Ministro das Finanças já o admitiu, enfim, não negou, o Primeiro-Ministro também. Hoje a Comissão Europeia utiliza a expressão creio que é extinção, não diz suspensão, diz extinção dos 2 subsídios para a função pública. Portanto, eu creio que, de facto, estamos a caminhar para isso, para que os efeitos desta suspensão se tornem em cancelamento definitivo. Até porque noutros países, em muitos países da União Europeia, não existem os tais 14 salários, embora o que interessa seja a contabilidade anual, não é? Portanto, as empresas fazem sempre contas ao ano e não ao mês, nos seus custos com pessoal. Mas é difícil compreender, da mesma maneira que nós criticávamos as excentricidades gregas, os outros países acham que alguns dos outros países acham que nós termos 14 salários também é uma excentricidade. E uma excentricidade que nós não podemos suportar. Portanto, eu creio que de facto estamos a caminhar para o fim desses 2 salários de uma maneira permanente e definitiva. Já aqui percebemos com este Orçamento de Estado que aquele grande esforço, que eram 2/3, pelo lado da despesa, foi feito com recurso aos salários, não é? Neste caso aos subsídios. E quando falamos dos governos, parece sempre que são pessoas que acabaram de aterrar em Portugal e que precisam de tempo para olhar para o Estado e decidiram, de facto, se cortam gorduras e se redimensiona o Estado. Neste exercício orçamental não vai ser. E, portanto, vamos ter no próximo ano, lá para o fim do ano, então, a hipótese de perguntar ao Governo se já sabe onde é que o Estado consome demais, é isso? São estes os prazos? Há, de facto, algumas rubricas de despesa que parecem não estar a ser revistas, pelo menos ao ritmo que nós todos gostaríamos, como transferências para instituições que têm uma alegada atuação a nível social, a nível cultural. Estamos a falar dos suspeitos de sempre. Institutos e fundações cujo objetivo é praticamente nulo em termos sociais e, de facto, aí parece estar a andar-se muito devagar. Tal como, insisto nesse ponto, parece estar a andar-se demasiado devagar em projetos que eram de risco privado e não foram. Estamos a falar novamente das célebres parcerias, cuja reavaliação já devia estar feita e cujo realinhamento devia ter sido anunciado com o Orçamento de Estado, para as pessoas perceberem que todos estão a pagar. Tal como existem grandes empresas em Portugal que têm monopólios de facto, que não estão a pagar quase nada da crise, a não ser pela diminuição do seu volume de negócios, porque as famílias já não podem pagar, mas o custo ou o preço unitário que cobram é cada vez maior. Não houve aí um ajustamento e uma imposição de outros preços que devia ter havido. Isso leva-nos à questão daquela célebre compensação para evitar que se aumentassem tanto as faturas de eletricidade, com a imposição de impostos, que não têm outro nome, às rendabilidades garantidas de centrais de energia, que são coisas que absolutamente não fazem sentido no país que temos. Não fazem. Está tudo ainda como estava e devia ter sido ajustado rapidamente. E, portanto, todas essas áreas têm que ser rapidamente... As público-privadas não foram revistas porque? Porque, enfim, o calendário foi esse, é até ao final do ano, depois será no primeiro trimestre do ano que vem, se não me falha a memória, que será anunciado o resultado dessa análise e será feita alguma revisão. Acho que já devia ter sido feita. Os consumos intermédios do Estado, todos nós que andamos nesta vida de jornalistas sabemos que há empresas, e muitas delas são grandes multinacionais, que fornecem serviços de software e consultoria ao Estado, que são os primeiros a andar nos fóruns de discussão da dimensão do Estado e que o Estado não deve estar na economia, e se o Estado deixasse-lhes fazer os contratos, eram os primeiros a ter mais de 50% de quebra do volume de negócios. Portanto, há aqui muita hipocrisia nesta discussão que existe sobre a dimensão do Estado, e esses cortes já deviam ter sido feitos, nomeadamente a informática, por sistemas abertos, e não escolher só uma ou duas das grandes multinacionais do setor. Acho que por aí também já deviam ter sido feitos muitos cortes. E o outro lado da equação, que é este governo, pôr de facto a funcionar leis claras e expeditas para fazer crescer a economia, também está a tardar. Desde logo,
o corte que deveria ser urgente de burocracias para projetos de investimentos, o acelerar dos licenciamentos desses projetos, devia estar tudo a ser reduzido a 1/3 ou 1/4 do tempo desejado, devia estar a ser reduzida a 1/3 ou 1/4 dos intervenientes que nesse circuito só fazem a geneira e só atrasam os processos, e também devia estar a ser já apresentada a lei das rendas, para evitar que haja 700 mil casas em Portugal, em que quem precisa delas não está lá dentro e quem as tem não tira o benefício de as ter. Tudo isso devia ser mais rápido. E eu posso ser agora acusado de estar a dizer: estás a fazer crítica fácil porque isso demora o seu tempo. Pois é, nos transportes públicos, quando se diz que se tem que cortar linhas e tem que se reduzir horários, e se põe uma comissão a estudar isso, sai os resultados desse estudo e depois vem o decisor político dizer: nem pensar, às 11, fechar às 11, nem pensar. Está a desautorizar quem fez o trabalho, não é? Então diga qual é a alternativa. Acelerem isso rapidamente, porque as empresas públicas não podem continuar a gastar tanto. Eles sabem disso. Acelerem a decisão. Não façam como os anteriores e como os anteriores aos anteriores, que lançavam algumas ideias cá para fora, os jornalistas relatavam essas ideias e depois vinham dizer: não é bem assim, isso é para desmentir. Por amor de Deus, decidam rápido, que o país não pode esperar. É isto que nós lhes exigimos como cidadãos, antes até de como jornalistas. Pedro, tínhamos começado pela questão da revisão da dimensão do Estado. E das suas funções, não é? Isto é uma conversa que tem alguns anos e que se tornou quase filosófica a páginas tantas, e agora deixou de ser filosófica e passou a ser contabilística. Os governos, enfim, os políticos são sempre tarzãs quando estão na oposição, e este governo, esta análise às PPPs foi anunciada há um ano para estar pronto, um grupo de trabalho, foi anunciado como agora é que era, num mês ou em 2 meses, portanto até o final do ano passado, teria sido apresentada uma lista do que é que se ia fazer a todas as PPPs. O que se provou foi que as boas intenções de quem assim falou chocaram com a realidade, porque há contratos que estão assinados, há parcerias, há estradas neste momento que estão quase falidas, no sentido em que as receitas não pagam os custos. Se rasgar a PPP, quem é que fica com o problema? Obviamente o Estado. Portanto, há uma série de dificuldades que depois na prática impedem que estas boas intenções se concretizem e infelizmente depois acaba por se transformar em adiamentos de medidas. O caso do setor empresarial e sobretudo das empresas de transportes é paradigmático, porque são empresas que consomem, têm um consumo de dívida absolutamente impressionante, nem sei como adjetivar. Até aqui isto parecia uma realidade paralela. Portanto, havia o Estado e havia as empresas públicas como se não fosse a mesma coisa. E neste momento é muito claro que é tudo a mesma coisa, portanto aquilo é dívida pública, os seus trabalhadores não são formalmente funcionários públicos, mas são na prática, estão na dependência do Estado. E é preciso tomar medidas de corte, e medidas de corte são, neste tipo de empresas, são sempre 2. É corte de serviço, portanto ter menos linhas abertas, menos carruagens, etc. E cortes de pessoal. Parece que se está à espera das privatizações para fazer isso, nomeadamente a parte do pessoal, o que depois faz com que as pessoas tenham medo das privatizações, porque privatizações significam despedimentos. E isto é verdade, mas só significam despedimentos porque o Estado, enquanto é dono das empresas, não tem coragem não sabe gerir ou não quer gerir. E, portanto, vai acomodando os problemas e vai abdicando essa capacidade de gestão. E é por isso que muita gente tem medo das privatizações, porque efetivamente vão trazer despedimentos, porque aquelas empresas precisam de reduzir custos, e essa é uma das maneiras. Há outras maneiras que são menos radicais de reduzir custos que têm sido faladas, como, por exemplo, o exemplo que foi dado foi o transporte de metro do metropolitano de Lisboa ser feito a velocidades mais baixas, porque isso consome menos energia. Isto parece ridículo, mas não é. Nas estradas, os contratos, por exemplo, que hoje existem, também têm um nível de serviço que, se baixar, se torna mais barato para o Estado. E este género de renegociações que está a acontecer também nas PPPs, baixar serviço, não ser obrigatório que num determinado número de minutos uma carrinha de assistência esteja, se um carro encostar, coisas deste género. Porque isso são coisas que são serviços que obviamente fazem sentido para quem pode pagá-los. E de facto Portugal neste momento não tem capacidade nenhuma, aliás nunca teve, não é? Inventou possibilidades que não tinha. E é todo esse processo que é um processo de destruição da economia. É um processo de destruição, mas é esse processo de destruição que nós estamos a passar. Quando se olha para as contas do Estado, há as gorduras,
que toda a gente conhece, mas nunca ninguém as viu. Enfim, muita gente viu-as, mas quando se olha para o grosso da despesa do Estado, tirando os juros, que são um valor absolutamente astronómico, nós estamos a pagar esta quantidade alarve de impostos, em grande parte para pagar juros e para pagar dívidas, e depois há as despesas sociais e as despesas com funcionários públicos. Portanto, quando é preciso cortar muito, tem que ser aqui, como os juros não se podem cortar, a não ser que haja perdões, e esses perdões, como na Grécia, são piores do que cumprir os pagamentos, tem que ser às outras rubricas. Quando a Europa foi pedir dinheiro para o Fundo de Estabilização à China e ao Brasil, eles não só nos mandaram passear, que foi bastante humilhante, como basicamente disseram, mas porquê é que nós achamos que vocês são um continente rico, achamos que vocês têm níveis de vida que nós não temos, que pagam pensões que nós não pagamos, e agora querem o nosso dinheiro? Não. E a banca? Qual vai ser o papel da banca nos próximos tempos? Qual vai ser o papel do Estado na banca, para já, não é? Não, a banca em condições normais, o papel da banca é um papel de financiamento à economia. E o aperto dos níveis de endividamento é tão grande que está a provocar uma retração muito grande do crédito concedido à economia. Entretanto, aconteceram outras coisas, estão a acontecer outras coisas que levam ao aumento das necessidades de capital dos bancos, e como não há investidores privados, o Estado provavelmente vai ser chamado a entrar no capital dos bancos. Há muitas coisas ainda por esclarecer, mas o nível de intervenção que parece que o Governo quer introduzir e que está num projeto de decreto-lei que foi conhecido há uma semana, é muito superior àquilo que a banca estava à espera. E a banca, que pensava que basicamente o que ia acontecer era uma espécie de empréstimo do Estado durante um período de anos, e que em vez de juros recebia-se dividendos, mas que era uma participação silenciosa, afinal não é assim ao final de 3 anos, sendo que é muito difícil, para não dizer impossível, que ao final de 3 anos já seja possível recomprar aquelas participações ao Estado. Portanto, a partir do 3º ano há uma intervenção do Estado nos bancos muito grande e muito mais forte, muito mais profunda do que se esperava. E isto abriu uma guerra total entre a banca e o Estado, que vai, com certeza, até ao final do ano, enfim, definir os seus modelos, mas obviamente vamos ter, isso já parece muito claro, vamos, por um lado, ter fundos de pensões dos bancos a pagar o déficit orçamental deste ano, uma receita extraordinária, como sempre, e vamos, por outro lado, ter o Estado a entrar no capital dos bancos nos próximos meses, e é uma ironia enorme do destino ver que, numa altura em que estamos a privatizar tudo, estamos a nacionalizar bancos, e que aqueles que o defendem são, quer os mais de esquerda, como os mais liberais de direita. Eu diria sobre a banca que a banca não pode cair, não vai cair, portanto, se alguém tem essa ideia, desengane-se. A Europa, como está, não vai deixar cair mais bancos, não pode mesmo, e, portanto, do ponto de vista da relação dos clientes com os bancos, estejam descansados. Isto para afastar ideias de que hajam habilidades que hajam, estejam descansados. O negócio bancário em si desvalorizou muito. Eu ouço teorizar sob a forma de pergunta: será que alguém já teve acesso aos resultados preliminares das avaliações que estão a ser feitas aos grandes créditos concedidos pela banca para que as ações estejam a cair tanto? Se calhar alguém já teve acesso a alguma informação. E se calhar agora clarifica-se uma vez por todas que havia créditos absolutamente insustentáveis. E aqueles zombies da finança que investiu em tudo e mais alguma coisa, incluindo nos próprios bancos e em certos setores da comunicação social, se calhar terá que ser clarificado e não podem continuar como estavam a assobiar para o lado. Mas isso são alguns créditos concedidos. A banca tem que continuar a existir como a concebemos, porque ela faz parte do sistema financeiro em que vivemos, que por sua vez é o coração do sistema de economia de mercado em que vivemos. Portanto, não há volta a dar a esta equação. Quem pensa que se pode substituir os bancos pondo o Estado a emprestar às empresas, desengane-se. Para isso, então, voltamos à economia planificada. E isso já deu um mau resultado, não podemos voltar por aí. Portanto, os bancos precisam de se recapitalizar. Se olharmos um bocadinho para o passado, eles fizeram erros. E fizeram alguns erros complicados, emprestaram a quem não deviam, não curaram de saber se o devedor ia pagar, enfim. Mas agora há que olhar para o futuro. E, portanto, precisam de se recapitalizar. Quem terá o dinheiro? O Estado, que por sua vez o vai emprestar à Europa e a Europa que o pedirá a quem o tiver. Bom, a banca tem que voltar a emprestar à economia e é por esta via que terá que ser feito. O incómodo dos banqueiros sobre a recapitalização pelo Estado, eu diria que agora tem que aceitar isso e é bom não reclamarem, porque o Estado, se é apontado como mau gestor por um lado, dá garantias de estabilidade por outro.
Portanto, é melhor que os bancos se recapitalizem e que os acionistas se cheguem um bocadinho para o lado e deixem entrar o Estado, do que continuarem a cair em capitalização bolsista e o negócio a definhar. Os bancos têm resistido. Porque os acionistas ficam com menos riqueza na mão, encostam-se para o lado, reduzem a sua posição. Mas na situação em que está o sistema financeiro, não há volta a dar a isto. Portanto, o próprio Primeiro-Ministro verbalizou no Parlamento, que já foi reconhecido por todos. Portanto, isso do Estado ser o maior gestor tem o respaldo da estabilidade. E, portanto, temos que continuar a viver com um sistema financeiro que funcione e para isso tem que haver recapitalização. Melhores formas de emprestar à economia, cada um dirá de sua justiça, mas o Banco Público, de 100% do Estado, tem que dar o exemplo, enfim, penso que o está a dar, é o que está a emprestar mais neste momento, mas todos os outros também têm que financiar de alguma maneira as atividades económicas, senão o sistema, ou senão a economia então cai ainda mais. Por extensão, os seguros de crédito que se fazem para a exportação também deveriam fazer-se para o mercado interno e esses também estão a cair bastante e deviam estar a funcionar. Tudo isto nos leva ao ponto do início ou ao ponto que tinha a ver com a renegociação do acordo com a Troika, que é, faltava dinheiro nesse plano para que as empresas públicas pagassem aos bancos. Portanto, vamos ter outra vez a essa equação e que tem que ser resolvida. Não sabemos bem como, mas terá que ser resolvida, para que o sistema financeiro volte a ter o mínimo de condições de funcionar a emprestar à economia. Porque do ponto de vista da captação de depósitos e do pagamento por esses depósitos está a funcionar e até paga juros interessantes. Portanto, desse ponto de vista, acho que estamos descansados. Eu queria ainda nesta conversa ouvir a vossa opinião sobre este momento que estamos a viver na Europa, em que vamos assistindo à queda de alguns governos que são mais vítimas da crise do que propriamente circunstâncias internas e que vão sendo substituídos interinamente. Vamos ouvindo alguns alertas. Ontem Durão Barroso pedia à Alemanha para continuar a liderar, mas para não se esquecer de ter uma preocupação comunitária. Há a hipótese também da França e da Alemanha estarem neste momento a olhar para a Europa e já conseguirem visionar um euro de primeiro, um euro de segundo, ou sei lá que solução é esta, e Portugal não ficará imune a nenhum destes desenvolvimentos, pois não? Não. E esse é um desenvolvimento que nós, efetivamente, não controlamos, seja o qual for, sendo que tem sido sempre mau, tem sido sempre no mau sentido. Os dias vão-se sucedendo não só com uma cadência de acontecimentos e informativa alucinante, como sempre piorando aquilo que era o cenário da véspera. Eu parece muito claro que, olhando para uma tendência, se dermos 2 passos atrás e virmos o que está a acontecer ao euro, parece muito claro que ele caminha para o fim. E a única forma é evitar é de repente mudar esta trajetória. E isso tem falhado sempre, em todas as cimeiras históricas, em tudo. Tem falhado sempre conseguir dar esta inversão. Quando a questão chega à Itália, como chegou, a Itália hoje pagou mais por um empréstimo de 6%, tinha pago 3,5% há um mês, e pagou mais hoje por um empréstimo do que alguma vez Portugal pagou no último ano. Quando nós falamos que as taxas eram muito altas, etc., mas quando houve efetivamente empréstimos nos mercados de Portugal nunca chegou a pagar aquilo que hoje a Itália pagou. E a Itália tem uma dívida de quase 2 bilhões, portanto nem se compara com a portuguesa e tem de facto um efeito sistémico, e já sabemos que não há dinheiro no fundo que chegue para salvar a Itália, se for preciso, etc. Portanto, o euro vai dando todos os passos para a desagregação da zona. E começa a haver cada vez menos alternativas para impedi-lo, e vê-se, na minha opinião, cada vez mais líderes europeus em pânico, e portanto saltam essas soluções, como essa de esterilizar, acho que é um termo com uma carga suficientemente forte para se perceber o que é que está em causa, de esterilizar uma zona euro 1, e portanto, basicamente, o norte separar-se do sul, e isso é acabar com a zona euro, é acabar com a União Europeia, e é provavelmente criar uma cisão muito superior àquela que existe entre devedores e credores. Não é uma cisão financeira, não é uma cisão económica, não é sequer uma cisão política, é muito mais grave do que isso, é uma cisão europeia, e a Europa tem a história que tem. E é uma história bélica, é uma história de grandes hostilidades. Como é que isto se evita?
Há algumas alternativas, já não resta muitas, há quem peça que neste momento parece-me ser a versão mais consenso, ou mais unânime, que mais pessoas estão a pedir, que é que o Banco Central Europeu tenha um papel maior e comece a criar moeda e, portanto, a moeda desvaloriza-se, isso significa exportar déficits para fora, etc. Outra solução é a criação de eurobonds, de obrigações. Nenhuma das soluções que neste momento estão a dispor ou quase nenhuma, são possíveis pelos atuais tratados. E não se muda tratados de um dia para o outro numa cimeira. Os tratados têm que ser alterados, têm que ser aprovados, as alterações têm que ser aprovadas nos parlamentos, pelos Estados, têm que ser ratificados. Se houver necessidades de referendos, provavelmente os referendos vão ser contra, nem que seja o primeiro e o segundo. Já temos processos de meses. Portanto, são processos muito longos e não é o tempo este tempo não é o tempo da economia, é o tempo dos mercados. E é por isso que já se vê líderes europeus, não só em pânico, como fazendo propostas radicais e que, de alguma forma, são imposições sobre as democracias nacionais. Foi o que aconteceu na Grécia. Nós, com esta mudança de governo, houve uma... Eu acho, algumas pessoas não acham, eu acho que o Primeiro-Ministro Papandreou não devia ter feito o que fez depois de uma cimeira, ter vindo, uma cimeira que se esforçou basicamente para resolver a questão grega, ter anunciado o referendo. Ainda por cima era um nado morto logo de início, portanto teve tudo de mal, sem nenhuma expectativa de ter o que podia ser de bom e, portanto, criou uma crise política. Mas também é verdade que houve uma chantagem depois da zona euro, da Comissão Europeia e da Alemanha e da França em relação à Grécia, dizendo, bom, então acabou-se o dinheiro. E isto provocou a demissão do governo. Ontem caiu mais outros, num ano foram 5 governos que caíram. E, portanto, de facto, as democracias estão a ser questionadas. Há fenómenos, há mecanismos não democráticos que se estão a impor neste momento na Europa por absoluto desespero financeiro. Sem dramatizar, para que não haja uma cisão com muitas consequências complicadas e para que não haja mesmo conflitos entre nações, eu acho que dividir a zona euro levaria a isso, portanto tem que se evitar. Porque quem saísse teria fatalmente que voltar às moedas nacionais e isso levaria a desvalorizações de 70% ou 80% da moeda logo no primeiro momento em que a nova moeda começasse a circular. Eu não consigo pensar nisso assim. Acho que depois teria consequências internas de tumultos sociais enormes e depois haveria conflitos entre nações. Eu não consigo pensar nisto de outra maneira. Para evitar isso, há 2 alternativas, são as 2 grandes escolas que estão em discussão. Manter uma situação em que os Estados que precisam de mais dívida possam recorrer a um mecanismo europeu que lhes vá passando o dinheiro de forma mutualizada, os eurobonds, ou um fundo europeu de estabilidade alargado, é uma das versões. A outra versão é pôr o Banco Central Europeu a comprar ilimitadamente dívidas dos Estados. Eu atrevo-me a tentar simplificar. O BCE tem feito isso? Tem feito de forma limitada, muito, e no mercado secundário, portanto, estamos a falar do mercado primário em quantidades ilimitadas. Eu atrevo-me a tentar explicar às pessoas que estão em casa, para alguns esta linguagem não é tão familiar, explicar o seguinte. A solução do BCE a comprar dívida de forma ilimitada significa que estará a emitir moeda de forma ilimitada. É a mesma solução da FED, do Banco Central dos Estados Unidos. A que é que isso leva no longo prazo? À desvalorização brutal do valor da moeda. Nos Estados Unidos isso não acontece porque eles ainda são moeda refúgio para as trocas internacionais, ou julgam que são. Quando os chineses decidirem largar aquela moeda como refúgio, o dólar cai abruptamente. Será uma questão de semanas. E isso pode acontecer em breve. E muda completamente o cenário dos Estados Unidos no mundo. E pode levar a outras coisas muito complicadas. Na Europa, se seguirmos o mesmo caminho, o que é que vai acontecer? É que o euro perde valor. Estamos a mascarar uma qualidade de vida e um nível de vida que a Europa manterá, mas está simplesmente a ser mascarado. A grande diferença entre esta solução e uma solução de eurobonds ou de um fundo europeu reforçado é que enquanto com o BCE a comprar dívida está a emitir moeda e degrada-se o valor da moeda, e enganamos-nos a todos, continua a grande ilusão de que somos ricos e deixamos de ser, na outra solução está-se a acrescentar dívida à dívida. E essa tem uma grande vantagem para mim. É que quem faz a dívida deixa lá a assinatura. Sejam políticos nacionais, sejam políticos europeus. E mais cedo ou mais tarde, os povos que têm que pagar essa dívida vão pô-los na rua. E essa solução para mim continua a ser a melhor e a democracia tem os seus defeitos, mas tem as suas grandes vantagens. E, portanto, eu prefiro que a solução para a Europa, do ponto de vista financeiro, seja assumida pelos políticos e que eles ponham um fundo europeu
mutualizado, a pedir nos mercados internacionais para emprestar aos países que precisam. Se os mercados internacionais perderam a confiança na Europa, façam o que nós portugueses estamos a fazer, ponham-se todos a fazer austeridade os que precisam de a fazer, nomeadamente os franceses, que continuam a subir para o lado. Vão às livrarias francesas e vejam a quantidade de livros que lá estão a dizer isto não pode continuar, é impossível este povo continuar a viver com a dívida que está a fazer todos os dias. Portanto, o Sr. Sarkozy continua a subir para o lado e não quer reconhecer isso. A Sra. Merkel tem uma vantagem, é que continua a fazer dívida muito grande, mas como tem ativos sobre o exterior, é dos poucos países que tem um saldo positivo na posição de investimento internacional, 16 ou 17% do PIB, salvo erro. Todos os outros países têm, ou a maior parte dos outros países tem um sinal contrário, a posição de investimento internacional é negativa, e a nossa é negativa em 100% do PIB. Portanto, só há uma solução, na minha modesta opinião, as dívidas serem feitas de forma mutualizada para os que têm yields de dívidas de 7, 8, 9 e 10% possam ir buscar esse dinheiro a 3 ou 4%, e os países que precisam de fazer austeridade que a façam rapidamente e deixem de acrescentar dívida à dívida. E isto é a única solução para a Europa no longo prazo. A outra é esconder o problema, mas é que agrada aos americanos e aos ingleses, por uma razão muito simples. É que eles querem, de facto, que o euro caia na mesma proporção que o dólar caia, para não se perceber que os americanos perderam o seu lugar nesta equação toda. Leva-nos a outra discussão. José Gomes Ferreira, Pedro Santos Carreiro, muito obrigada aos dois. Boa noite.